Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. E hoje o nosso papo é sobre voluntariado. Tem outras coisas também embutidas no meio, mas o principal foco hoje é o voluntariado aqui no Brasil. E para a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre quem transformou o voluntariado no Brasil, quem trouxe muitas ideias, muitos conceitos novos, ele que partiu do mundo financeiro para o empreendedorismo social. Tenho o prazer de receber aqui hoje no nosso estúdio o idealizador e fundador do Atados, Daniel Moraes. Bem-vindo, Dani. Obrigado, Alexandre. Estou bem feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, minha trajetória no voluntariado e falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E tem muita coisa. O cara realmente vive esse conceito do voluntariado como ninguém. Ele é fundador do Atados, que ele vai explicar o que é, né? Para quem ainda não conhece. Tem mais de 300 mil voluntários conectados a mais de 5 mil ONGs. Criador de vários projetos, entre eles Abraço Cultural, trouxe para o Brasil o Dia das Boas Ações, é criador da Casa Benjamina, que ele vai explicar o que é, tem vários prêmios como empreendedor social. Ele fundou o Atados, como disse, que é uma plataforma que conecta pessoas interessadas em ser voluntárias com demandas de ONGs e possui uma rede de 500 não, tá errado isso aqui. 5 mil, né, Dani? Mais de 5 mil ONGs e 300 mil voluntários. Bom, a gente vai falar aqui, puxar muita coisa aqui, tem muita informação sobre o Daniel que a gente vai puxar aqui ao longo, mas eu queria saber um pouquinho, Dani, do seu começo. O seu começo foi algo mais convencional, vamos dizer assim, né? Você era do mercado financeiro e migrou para o empreendedorismo social. Fala pra gente um pouquinho como que foi essa mudança. Claro. Eu fiz administração de empresas e trabalhava no mercado financeiro há uns 3 anos, mas não estava muito satisfeito com o meu dia a dia, com até minha perspectiva de futuro, porque não era algo que eu acordava e me sentia motivado para trabalhar. E junto com alguns amigos, a gente estudava junto, era amigo, fazia tudo junto, a gente começou a pensar em ideias e ao mesmo tempo a gente queria se envolver em alguma causa social, a gente não sabia muito como começar. E a gente viu que essa demanda de se envolver em alguma frente social, uma causa social, um trabalho voluntário, era uma demanda não só nossa, mas várias pessoas gostariam e queriam achar um meio mais fácil para começar um trabalho voluntário. Então a gente começou com uma ideia simples de criar um site para conectar pessoas que querem começar um trabalho voluntário com as ONGs. E foi aí que surgiu o Atados. E aí que a gente começou a visitar as ONGs para entender se essa era uma demanda efetiva, se realmente se fazia sentido a gente criar uma plataforma para fazer essa conexão. E quando a gente começou a visitar as ONGs, cada um estava trabalhando em uma outra frente. Então, um trabalhava numa multinacional, o outro era também do mercado financeiro e outro era de uma startup. E a gente começou a se apaixonar pelo setor social. A gente começou a ver que a gente realmente podia causar um impacto naquelas organizações, porque elas tinham uma grande vontade de fazer, uma grande demanda social, mas muitas vezes faltava apoio, faltava pessoas específicas com conhecimento específico, e a gente conseguindo conectar essas pessoas, a gente realmente podia causar um impacto. E aí, aos poucos, a gente foi se demitindo dos nossos trabalhos para focar no Atados logo antes de lançar. A gente começou essa trajetória em abril. Em novembro, quando a gente lançou o site, a gente já tinha uma rede de 150 ONGs e todo mundo já estava realmente focado em fazer o Atados acontecer full time. Foi uma imersão muito grande, mas algo que realmente nos fez se apaixonar pelo setor social, de conhecer cada organização e saber a história de cada um e como que a gente podia realmente levar pessoas que podiam causar um impacto por ali. Parece que é um bichinho que pica, o terceiro setor, a área social, né? Quando a gente conhece, quando a gente desbrava esse mundo, parece que é algo que a gente não quer mais sair, né? Ou não consegue mais sair. A gente tá falando de que ano isso? Isso foi em 2012, e era um momento em que o empreendedorismo social estava começando, então tinham várias outras iniciativas colaborativas começando, era um conceito novo, trabalhar com negócios que poderiam ser até autossustentáveis, e a gente viu que tinha muitas pessoas que queriam se envolver no setor social. O voluntariado, ele tinha um aspecto um pouco mais antigo naquela época, e eu diria que nos últimos anos a gente conseguiu, junto com o setor como um todo, dar uma reinventada no voluntariado e muitos jovens começaram a participar de ações e a gente conseguiu ver que as pessoas realmente se envolveram na participação social nos últimos tempos.
2012 ainda não era o que a tecnologia é hoje, né? Ainda já tinha o Facebook, ainda tinha o Orkut, não lembro se tinha o Orkut. Os sites não tinham toda essa dinâmica que tem hoje, mas mesmo assim vocês investiram numa plataforma para conectar instituições com pessoas. Esse começo, você falou que tinha umas 150 organizações. E voluntários, foi fácil começar a captar voluntários para participar da plataforma e conectar as ONGs? É engraçado, porque a gente achava que fazer um site ia ser fácil e a gente achava que quando a gente lançasse o site também ia ser fácil. E nenhuma das coisas foi fácil. Primeiro que para fazer um site naquela época não tinha inteligência artificial, a gente não era programador, a gente começou a buscar como fazer. A gente foi falar com um indiano, a gente foi falar com um monte de gente. E um detalhe é que logo no dia que a gente lançou o site do Atados, o site saiu do ar e ficou uma semana meio fora do ar, meio no ar, a gente não podia nem divulgar o site. Era uma ansiedade que a gente estava há 6 meses trabalhando naquilo e a gente não podia falar quando o negócio estava pronto, porque o site não funcionava direito. Mesmo quando ele funcionou, a gente viu que a conexão ONG voluntário não era tão simples assim. A gente já sabia porque a gente estava em contato com as ONGs durante todo esse tempo, mas a gente viu que só criar uma plataforma não era o que seria o suficiente para fazer a conexão ONG voluntário. Então as ONGs têm, de certo modo, muito trabalho e às vezes pouco tempo para conseguir gerir os voluntários. Então a gente precisou capacitar o setor social, trazer metodologias de voluntariado e aperfeiçoar um pouco mais a plataforma para que essa conexão ONG voluntário realmente funcionasse. E aos poucos a gente vem melhorando o site desde então. Então hoje a gente consegue ter dados, ter números, ter uma gestão melhor. A gente sempre viu que teve a conexão ONG voluntário, sempre teve interesse dos voluntários. Então 9 a cada 10 vagas que entram no site do Atados, isso desde o começo, conseguem voluntários. Então quando você tem uma demanda, você pede ajuda, essa ajuda chega. Mas você precisa organizar esse voluntário, senão esse voluntário se perde no meio do caminho pela falta de gestão. Na prática, então, eu quero ser voluntário, mas ainda não sei bem o que eu quero. Então, eu entro onde e faço o quê? Boa, você entra no atados.com.br e lá é uma plataforma que facilita pessoas que querem começar um trabalho voluntário. Então, a gente divulga separado por causas, por habilidade, por localização, por interesse. Então, é uma plataforma super fácil de você atuar. Você pode atuar com refugiados, com pessoas em situação de rua, usando sua habilidade, às vezes, de comunicação, de gestão, trabalhando uma causa que você tem interesse, como a educação, às vezes procurando uma atuação de um dia de forma pontual ou uma atuação recorrente. Então, é um cardápio de vagas. Hoje tem mais de 500 vagas online em todo o Brasil. A gente começou em São Paulo e aos poucos a gente foi expandindo para todo o Brasil. Hoje é uma plataforma brasileira com várias ONGs do Brasil inteiro. Eu pago alguma coisa? Tudo sem custo, tanto para ONGs quanto para voluntários. E é uma premissa nossa desde o início de que a gente não ia cobrar nem das ONGs nem dos voluntários. A gente trabalha com as empresas, viabilizando o engajamento social das empresas para facilitar esse trabalho que a gente faz já com as ONGs e com os voluntários. Aí que entra um pouquinho o porquê que o Dani está aqui hoje com a gente, né, aqui com o podcast do Instituto Sim, porque o Atados é um grande parceiro do Instituto Sim. Eu diria que 90% das ações de voluntariado corporativo da Sim tem participação do Atados, um pessoal muito bacana, muito comprometido. Assim, a gente já conheceu ao longo dessa jornada várias pessoas, assim, e todas a gente percebe muito carinho no que faz. Acho que isso falar aí pro chefe, viu, o pessoal que tá vendo aí, né? E é interessante também a evolução que a gente vê nas empresas, e acho que o Instituto Sim é um exemplo disso, né? A gente começou com o Carta e Livro, que é um projeto que é uma paixão nossa, que é uma troca de cartas entre voluntários e crianças, e depois de algumas trocas de cartas eles se conhecem, e tem a festa da troca, em que o voluntário dá um livro para a criança, e esse projeto foi evoluindo, mas também foi evoluindo o engajamento do Instituto Sim. Então hoje a gente tem um calendário de ações, a gente tem uma competição entre os shoppings do Instituto Sim. Então é um processo em que a gente conseguiu evoluir ao longo do tempo e trazer mais engajamento social, tanto para o Sim quanto para outras empresas também. Você que está acompanhando pelo YouTube, vou deixar aqui um card mostrando um dos vídeos do Carta e Livro, da Festa da Troca, que é muito emocionante. A gente já viu algumas vezes, mas a gente sempre se emociona. Assim, a conexão
que poucas trocas de carta, né, entre crianças e voluntários da Sim, tem como se conecta, como tem uma sinergia muito grande, assim, é muito bonito de acompanhar. É lindo mesmo. E eu acho que é um exemplo de um projeto em que a gente conseguiu viabilizar uma escala maior, porque o Cartelivro foi um projeto que surgiu em uma ONG parceira do Atados, que chama Morungaba, e eles trabalhavam com crianças de casa de acolhimento, com mais ou menos umas 20 crianças. E a gente viu naquele projeto um potencial muito grande para a gente levar para outros lugares. Então a gente vê que o voluntariado ele tem muito isso de metodologias. Como que a gente embala uma metodologia de projeto para que o voluntário seja produtivo, efetivo e que cause realmente impacto. E é visitando as ONGs, conhecendo um pouquinho desses trabalhos que rolam em todo o Brasil mesmo, identificando isso e levando para outros lugares. Acho que o terceiro setor tem muito disso de viabilizar e compartilhar algumas metodologias para que esse impacto aconteça mesmo. Diferente do setor corporativo, em que existe uma competição grande, no setor social a colaboração fala mais alto. O Daniel falou há pouco sobre competição entre os shoppings, né? Aí ele falou agora de novo de competição corporativa. Só para explicar um pouquinho, no momento que a gente está gravando aqui, está acontecendo entre entre todos os shoppings da companhia, Cidade de São Paulo, Tietê Plaza, Gran Plaza, Metropolitano e Shopping D, a campanha Doe Abraços Quentinhos, que o Instituto Sim já faz, Doe Abraços Quentinhos já há alguns anos, que é simplesmente colocar as caixas de coleta de agasalhos, né, de roupas de inverno, para depois a gente doar para instituições, prioritariamente do entorno dos shoppings. Mas aí a gente pensando, por que não fazer algo a mais, né? Por que também não envolver nós mesmos, né? O pessoal que trabalha nos shoppings, os lojistas, não só os clientes. E aí surgiu essa ideia de fazer a gincana, onde, além da coleta de roupas, né, que é o principal, então a gente quer... Todo ano a gente consegue bater os recordes de arrecadação, mas a gente também tem um engajamento diferente, que são desafios que toda semana eles têm que lançar um vídeo no Instagram dos shoppings, mostrando um pouquinho, fomentando a vontade das pessoas de doar. E cada shopping vai ter essas roupas depois contabilizadas e enviadas para uma organização que o Instituto Sim apoia no seu entorno. E o shopping vencedor, provavelmente todo mundo já sabe, no momento que a gente está gravando a gente não sabe ainda quem é, mas o shopping vencedor vai doar, através do Instituto Sim, R$10 mil para a ONG próxima do seu entorno. Então, e é legal ver, assim, entre aspas, o sangue nos olhos das pessoas, assim, de, não, vamos ganhar, mas a gente percebe que não é ganhar, porque o meu shopping é melhor. Porque a gente vê essa corrente do bem, que eu acho que é muito do que o Atados promove. Falando em corrente do bem, falando em Atados, por que o nome Atados? O nome Atados veio de atos voluntários. A gente queria facilitar pessoas que querem se engajar numa ação e a gente chamava ação de atos. A gente lançou na época um vídeo chamado A Vida é Feita de Atos. E a gente quis facilitar esse engajamento nos atos voluntários e aí juntar uma rede. Então é uma rede atada, uma rede conectada. Entendi. A gente está falando muito do ambiente online, né? Então o voluntário se inscreve na plataforma, que você conecta a ONG, mas esses trabalhos voluntários, eles são online ou são reais, de fato, a pessoa vê o que está fazendo? Como que funciona? Acho que o interessante do trabalho voluntário é que ele tem todas as possibilidades. Antes da pandemia, confesso que ele era 90% presencial, mas hoje o site do Atados ele é mais ou menos meio a meio. Então a gente tem muitas ações presenciais e muitas ações online. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, depois de amanhã, eu mesmo vou participar de uma ação que chama Entrega por SP, de entregar alimentos para pessoas em situação de rua, aqui em São Paulo, e é uma ação presencial de um dia. A gente tem ações mais recorrentes também presenciais, por exemplo, você participar de uma mentoria, de um programa de acompanhamento pedagógico, por exemplo. Você pode usar a sua própria profissão como um psicólogo, como um gestor de mídias sociais, por exemplo, de uma organização, e você pode fazer isso de forma online também. A parte de comunicação, a parte jurídica, algumas habilidades que você pode usar no seu trabalho, muitas vezes você pode usar de forma online, e aí você pode atuar no Brasil todo também dessa forma. É interessante porque normalmente quando a gente fala em fazer uma ação de voluntariado, alguma coisa assim, a gente pensa mais uma coisa mão na massa, né? Vamos lá ajudar a revitalizar uma escola, uma praça, que também é, mas
a gente pode usar o que a gente faz no nosso dia a dia também, voluntariamente, para chamado pro bono, né? Que os advogados alguns fazem. Com certeza. E a gente vê, tem estudos e tal, que mostram um pouquinho do impacto quando a gente faz uma ação usando o nosso próprio trabalho, né? Então, quando a gente faz uma ação mais mão na massa, essa ação tem um impacto ali pontual, às vezes, mas um impacto muito visível também, de você transformar um espaço, de você se inspirar e, às vezes, continuar uma ação de voluntariado, mas quando você atua usando o seu trabalho, você está entregando todo o seu valor também, o seu conhecimento, sua estrutura como um todo. Então ela tem inclusive mais valor monetário mesmo, você está entregando mais impacto mesmo para aquela organização. Eu trabalho num lugar que na SIM, no Instituto SIM, que eu fico muito feliz que eu sinto um engajamento real dos meus colegas, né? Não tem ninguém vendo a gente, então eu posso falar isso, né, para você. Como que você vê o voluntariado corporativo hoje? Dá para dizer que você é um especialista sobre voluntariado, você viaja para fora, participa de conferências, até gostaria que você contasse que recentemente você estava em uma. Como que é o voluntariado corporativo? O voluntariado, de modo geral, no Brasil e fora, a gente está em que nível? Legal. O voluntariado corporativo, começando por ali, ele tem um intuito de a gente conseguir trabalhar alguns temas nas empresas que, por meio do voluntariado, a gente consegue atingir, às vezes, de modo mais fácil e algumas metas de RH, de responsabilidade social, por exemplo, o team building, a liderança, a gestão de projetos, o senso de comunidade e a busca por propósito e bem-estar. Então, são temas que as empresas estão buscando e, às vezes, por meio do voluntariado corporativo, a gente consegue atingir, além do próprio impacto, que acho que é o grande porquê de fazer uma ação de voluntariado corporativo. Você fazer algo que agrega para o funcionário, mas que tem o seu impacto. No Brasil, a gente tem um índice de voluntariado que, comparado com os Estados Unidos, é muito abaixo. Mas a gente consegue, eu diria que fazer mais com pouco. A gente tem um voluntariado que é mais inovador, é mais participativo e tem um empreendedorismo maior, mas a taxa de voluntariado no Brasil aqui é de 4%, medida pelo IBGE, contra uma taxa de mais ou menos 25% se você pegar mais ou menos a mesma métrica. Então a gente está mais ou menos 5 vezes menor em termos de participação social do que os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo as nossas ações são mais inovadoras, a gente consegue, quando a gente tem uma participação, essa participação ser efetiva. E eu acho que é interessante quando a gente fala de voluntariado, entender as diferentes percepções de quem atua com voluntariado e de quem não atua com voluntariado. Então, quando você pergunta para uma pessoa que é voluntária o que é ser voluntário, qual que é esse impacto, o que ela trouxe para você, essa pessoa responde que o voluntariado é uma troca, que o voluntariado é um meio de você conhecer uma nova realidade, de aprender, de fazer novos amigos, de criar um impacto e de realmente se transformar pessoalmente. Essa é a visão de quem é voluntário. Agora, quando você pergunta para quem não é voluntário, a visão dessa pessoa é de você ajudar o outro, ou de você doar o seu próprio tempo. E acho que é um pouco por isso que a gente ainda tem uma taxa de voluntariado tão baixa, porque as pessoas que não são voluntárias não conseguem enxergar todo esse benefício do voluntariado, não conseguem enxergar que o voluntariado às vezes é um meio de você se desenvolver, um meio de você crescer pessoalmente, de você fazer novas relações, além do impacto que você transforma. Então, mais do que doar o seu tempo, é você participar junto. É você optar por, ao invés de fazer uma atividade de lazer, você fazer um voluntariado e você se divertir no meio desse processo, aprender, crescer e trocar com outras pessoas. É um pouco nisso que a gente acredita e é por isso que a gente estimula o voluntariado, esse crescimento aqui no Brasil. E como converter essa pessoa que não é voluntária hoje, que tem esse pensamento que é até bonito, né? É poético, mas é limitado, né? Você mesmo acabou de falar que o voluntariado é muito mais do que isso. Sim. E o que a gente que faz trabalhos voluntários, o que as empresas, o que o Atados, onde todo mundo que é dessa corrente, que é atado a essa causa, pode tentar fazer essa conversão? Inspirar para começar. Então, quando a gente está falando com pessoas que não são os convertidos da causa, a gente precisa criar ações um pouco mais fáceis, um pouco mais lúdicas,
Então, no Atados, por exemplo, logo no começo a gente fez uma ação que reverberou bastante, que foi um casamento de 2 idosos que se conheceram em uma casa de idosos e decidiram se casar. E a gente fez uma festa toda organizada por voluntários. Foi um casamento, mas foi um voluntariado. Então, imagina você, ao invés de convidar uma pessoa, vamos lá, sábado de manhã numa casa de idosos, você convidou uma pessoa para ir num casamento de idosos fazer um voluntariado. Então, esse convite fica muito mais atrativo. Quando a gente faz uma ação do Carta e Livro, por exemplo, é uma ação em que a gente troca cartas entre voluntários e crianças e você precisa escrever uma carta para uma outra pessoa. Então, o convite não é para ser um voluntário, é um convite para você trocar uma carta com outra pessoa e aos poucos você ir conhecendo essa pessoa e depois você vai acabar conhecendo pessoalmente essa pessoa. Então, quando a gente consegue criar essas comunicações e essas metodologias que são mais atrativas, ela causa mais impacto porque a gente vai conseguir escalar mais o nosso trabalho e conseguir mais pessoas. Então, a gente precisa cuidar do processo como um todo para idealizar uma ação de voluntariado e conseguir fazer um convite atrativo mesmo para as pessoas e assim a gente crescer a nossa base de voluntários. Nós falamos aqui de pessoas, eu queria entender um pouquinho as empresas. A gente sabe que assim, através do Instituto Sim, que é a sua área social, promove o voluntariado corporativo, a gente tem política de voluntariado, então temos toda uma cobertura. Como você vê e se você tem dados, como você teve esse do número de voluntários, mas também o número de empresas que participam, que valorizam esse tipo de voluntariado? Sim, tem um grupo de empresas dos Estados Unidos que chama o Civic 50, que são as 50 empresas mais engajadas. E a taxa de voluntariado dessas empresas lá nos Estados Unidos é de 50%. É um dado que aqui no Brasil a gente vê como um absurdo, muito grande. Quando a gente trabalha com empresas aqui no Brasil que se engajam em voluntariado, quando a gente tem 10% de engajamento, a gente afere que é uma boa taxa, é um engajamento bastante alto. Mas a gente vê que quando a gente consegue ter um engajamento maior, é quando a gente tem o apoio da liderança e quando aquela ação é estratégica para a empresa. Quando não é só um voluntariado para preencher uma coluna e um check numa métrica de impacto de ESG, por exemplo. Mas é uma ação que se conecta com a estratégia. Então, vou dar o exemplo da Sim, por exemplo, que engaja os funcionários para arrecadarem roupas nos shoppings, por exemplo. Então, a gente está usando o próprio ativo da empresa para engajar os funcionários e os clientes numa campanha. É uma ação já mais estratégica, que a gente consegue conectar o próprio negócio como um todo. Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de coisa, a gente tem mais impacto e aquilo se torna mais perene na empresa também. Quando a gente tem uma ação que tem uma certa duração, que tem uma continuidade, que continua ano a ano, a gente vê uma evolução também, que é um pouco do que a gente vê também na Sim. Boa. A gente falou agora há pouco, você participou recentemente de uma conferência nos Estados Unidos sobre voluntariado. Tem novas tendências, tem o que essas pessoas, inclusive você, se reúnem para discutir o que é? São novidades? O que vem por aí? É muito inspirador participar dessas conferências, porque a gente vê o potencial que a gente pode chegar aqui no Brasil. A gente fala muito sobre a infraestrutura do voluntariado que existe fora do Brasil. Então a gente tem uma infraestrutura, eu participei, por exemplo, de um painel de desastres, de como é o voluntariado em desastres. Nos desastres, a gente tem uma frente de voluntariado para o impacto na emergência, uma frente de voluntariado para a geração de renda, uma frente de voluntariado para os resgates. Então, a gente tem vários grupos de voluntariado especificamente no desastres. A gente tem frentes e organizações específicas que trabalham voluntariado nas escolas e nas faculdades. A gente tem o governo, por exemplo, trabalhando no voluntariado. Então, a cidade de Nova York, por exemplo, tem uma frente de serviço social, que é o voluntariado de lá, que tem 30 funcionários. É maior do que o Atados, quase. Uma cidade. Então, a gente tem uma infraestrutura que facilita esse engajamento social. As faculdades exigem que os estudantes participem de ações sociais, elas controlam essa métrica. Então, a gente tem todo um setor que entende o valor dessa causa. E ao entender esse valor, facilita esse engajamento. E acho que é um pouco do que a gente quer trazer aqui para o Brasil. Como que a gente pode mostrar esse valor e, ao mostrar esse valor,
trazer essa estrutura que não vai ser só o Atados que vai conseguir fazer isso acontecer. A gente vai precisar de uma rede que vai atuar com escolas, com faculdades, com o serviço público, com as próprias ONGs. Eles têm uma frente também de capacitar gestores de voluntariado, porque igual um gestor de RH é necessário, um gestor de voluntariado também é necessário. Então a gente precisa capacitar essas pessoas para engajarem os voluntários. Então aos poucos, a gente está caminhando, a gente já evoluiu bastante, mas ainda tem muito chão para a gente chegar lá. Mas devagarzinho vai, né? Nessas suas idas e vindas lá para fora, você trouxe na mala o Dia das Boas Ações. Conta um pouquinho como foi, porque é algo que vem crescendo. Eu vejo cada vez mais, né? Cada ano que tem uma data específica, né? Em maio. Em maio. Tá crescendo. Como foi trazer essa ideia para cá e ver o crescimento? Foi uma experiência, assim. A gente via que no Atados a gente precisa encantar o voluntário para fazer ele dar o primeiro passo. A gente vê que quando ele dá o primeiro passo, ele participa de uma ação e se encanta pelo voluntariado, ele continua. Então, a frase do inspirar para começar é muito real. E o Dia das Boas Ações ele tem esse intuito da gente convidar, a gente convida a nossa rede de ONGs para criarem ações de voluntariado de um dia. Esse dia acontece em maio, aconteceu faz umas 3, 4 semanas, e toda a nossa rede de ONGs cria ações para criar esse primeiro engajamento social nas pessoas e criar, a partir daí, um grupo de voluntários engajado na causa. Então, o Dia das Boas Ações é esse convite inicial para uma ação relativamente fácil, de fácil engajamento, mas ao mesmo tempo com uma transformação real. E a partir daí a gente consegue mobilizar as pessoas para atuarem de forma mais recorrente. É um evento que começou fora do Brasil, mas já está em mais de 100 países, um movimento global, e a gente trouxe aqui para o Brasil. E a gente faz um processo em que a gente convida a rede de ONGs para facilitar esse engajamento social das pessoas. As ONGs que estão na rede do Atados estão distribuídas em todo o Brasil? A gente está em todo o Brasil, a gente tem 5.000 ONGs hoje, mais ou menos 2.000 em São Paulo, 1.000 no Rio, então 3.000 nesses 2 grandes centros, e outras 2.000 espalhadas por todo o Brasil. Bastante coisa. É bastante, a gente está em todos os estados, então se você entrar no Atados, entrar no mapinha, você vai conseguir achar uma ONG próximo de você, ou mesmo atuar de forma online. Então não tem desculpa, mesmo se você estiver fora do Brasil, dá para você atuar pelo Brasil. Escutou, né? Não tem desculpa para fazer o bem, para fazer algo para o próximo. E o Daniel, ele é o idealizador do Atados, tudo, mas não é só isso, né? Só que já é muita coisa, né? Você tem outras ideias, outras projetos, né? Dá para dizer assim, como por exemplo o Abraço Cultural. Queria que você contasse um pouquinho do Abraço Cultural. Ele ainda não tem nada com o Instituto Sim, quem sabe uma hora pode até ter alguma sinergia aí, mas conta um pouquinho, o que é? Eu tô vendo aqui no roteiro que já gerou mais de 4 milhões de renda para refugiados, então conta um pouco, não vou dar spoiler mais não. Claro. Logo no começo do Atados, eu fui voluntário na causa dos refugiados. Eu era voluntário de um programa em que a gente tinha uma troca entre refugiados e brasileiros, e eu era um amigo do refugiado. E aí essa pessoa que eu era voluntário, ele sabia falar 5 idiomas. Ele veio do Haiti, chama Dad, e ele pinta quadro super bem, só que ele tinha uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho aqui no Brasil. Então mesmo ele falava crioulo, francês, espanhol, inglês e português. Tinha uma super cultura, sabia muito sobre a história e sobre arte, mas ele tinha uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E a gente começou a perceber que esse ativo que essas pessoas tinham do idioma e da cultura podia ser algo que poderia gerar renda para eles se a gente conseguisse comunicar bem esse processo e criar talvez um curso de idiomas em que os refugiados são os professores. E aí a gente pensou, vamos então criar esse curso de idiomas com refugiados sendo professores e dando aulas de inglês, francês, árabe e espanhol. E aí a gente pensou como fazer isso, né? E para mim, a melhor forma de fazer um projeto desse é de forma colaborativa e com voluntários. Então a gente abriu vagas no Atados, abrimos vagas para pedagogos, para comunicadores e para pessoas para cuidarem de uma parte administrativa de um curso de idiomas. A gente teve vários inscritos, o pessoal da comunicação foi muito bem,
A gente criou todo o processo, criamos o logo, criamos o nome, chamamos as pessoas e o pessoal do administrativo e do pedagógico foi ensinando os refugiados a serem professores de idiomas. Quando a gente lançou o Abraço Cultural, esse curso de idiomas, a gente teve mais de 800 inscritos. Nossa. E a gente queria fazer uma turma de 40 alunos, porque seriam 10 alunos por idioma. A gente não estava tão organizado na época, a gente conseguiu fazer uma turma para 150 alunos, mais ou menos. Conseguimos espaços para fazer uma turma de férias. E aí, a partir daí, a gente nunca mais parou. O Abraço Cultural, ele virou uma organização com CNPJ próprio. Hoje a gente atua no Rio, São Paulo, e o projeto já foi para Paris e Barcelona também. E como você falou, a gente já gerou mais de 5 milhões em renda para refugiados. Então é um projeto que foi criado por meio de voluntários, mas que tem um impacto real e é um exemplo do que eu vejo do poder do voluntariado. Quando a gente tem um propósito claro e a gente consegue coordenar bem as pessoas, a gente consegue criar projetos que realmente causam um grande impacto, como o Abraço Cultural, que gera renda, que transforma vidas. E a gente tem muito esse olhar de olhar a potência das pessoas e não olhar só a fragilidade ou o lado que a gente precisa ajudar, mas olhar como que a gente pode fortalecer essa potência e mostrar o valor dos refugiados. Então, as pessoas da Venezuela, da Colômbia dão aulas de espanhol, quem é do Congo dá aula de francês, quem é da Síria dá aula de árabe, quem é da Nigéria dá aula de inglês, mas tudo com uma metodologia e um processo que, na minha visão, é bem mais legal do que você fazer um curso em uma escola tradicional, você aprender sobre a história desses países e dessas pessoas num projeto que gera renda para elas e que também é sem fins lucrativos. As aulas são online? A gente tem hoje aulas online, aulas presenciais, tanto no Rio quanto em São Paulo, presencial e online para todo o Brasil. Muito bacana, muito legal. Acredito que cada idioma deve ter um período, tem um tempo médio de aula? Tem. Agora a gente está na turma do intensivo de férias, então em julho começa esse grupo do intensivo, em agosto começa o grupo extensivo, mas a gente também faz aulas particulares, a gente faz aulas in company, então a gente tem várias empresas que têm aulas para os próprios funcionários, e é um jeito de você se engajar na causa dos refugiados, você gerar valor para o seu funcionário, num custo melhor até do que um curso tradicional, mas com um impacto muito maior. É mais em conta, então, para o aluno? É mais em conta. Aí sim. Fala que você ouviu o podcast aí sim, com o Daniel Moraes, que tem um desconto. Mentira. O preço já tá bom já. www.abracocultural.com.br se quiser saber mais sobre o Abraço Cultural. Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Mas não é só isso. O cara não para. Casa Benjamina. O que seria? A Casa Benjamina foi um processo em que eu levei muito do aprendizado do Atados para criar uma crechinha. Junto com algumas famílias, a gente queria criar uma crechinha para os nossos filhos de um jeito que fizesse sentido para a gente. A gente não queria só deixar os nossos filhos numa escola e depois pegar no final do dia. A gente queria participar desse processo, principalmente na primeira infância. Então a gente juntou um grupo de famílias, uma família que já tinha tido uma creche parental, a gente alugou um espaço, contratou educadores e fez do nosso jeito. E era um espaço que tinha um coworking também, então a gente podia trabalhar, era no meio da pandemia, a gente podia trabalhar, enquanto as crianças estavam ali próximos da gente, a gente ficar acompanhando um pouco esse processo, mas ao mesmo tempo ter uma certa liberdade. E quando eu vi aquele momento acontecendo, e eu, pai de primeira viagem com um filho, eu achei que nunca mais ia voltar para a vida normal. Quando eu vi a crechinha acontecendo e sendo uma experiência boa para mim, mas também para minha filha, eu falei, nossa, isso aí a gente precisa levar essa ideia para o mundo, porque não tinham outras opções de escolas que tinham esse contato próximo das famílias, criar uma rede de família. Então, eu falei, vamos abrir isso para outras pessoas, e a gente decidiu abrir isso e criar disso um negócio mesmo. Hoje a gente tem 50 alunos na Casa Benjamina, são 50 crianças que compartilham de um cuidado conjunto, mas as famílias estão muito próximas. Então a gente tem os educadores que ficam nos cuidados com as crianças, mas a gente tem uma grande participação das famílias, tudo no jeito Atados. Então a gente faz mutirão com as famílias, a gente faz um cuidado colaborativo, quando tem reunião com a equipe uma vez por mês, as famílias cuidam das crianças. Então é uma crechinha, mas ao mesmo tempo é um espaço de convivência muito intenso entre as famílias,
e com muita participação das famílias. E é um pouco esse empoderamento e essa colaboração que é um pouco do modelo que eu acredito de negócios, de não ser um negócio só de compra e venda, mas ser um negócio que todo mundo que faz parte acredita naquele negócio, faz parte, se sente dono daquele negócio como um todo. Então essa é a Casa Benjamina, só funciona para crianças de 0 a 4 anos e funciona em Pinheiros, em São Paulo. Você falou da Casa Benjamina, falou do Abraço Cultural, mas sempre você coloca o Atados junto. Tudo se conecta? Eu acho que sim. O Atados foi minha grande escola, né? Eu aprendi muito no Atados porque foi a minha primeira atuação como empreendedor e é onde eu continuo me dedicando 90% do meu tempo mesmo ao Atados. E é onde eu aprendi e compartilhei muito. Então, os meus melhores amigos vieram do Atados. A minha filha tem amigas que também são os filhos dos fundadores do Atados também, que tiveram filhos juntos comigo. Então, é um espaço em que eu aprendi muito porque eu vivi muito isso, né? Então, a gente visitou as ONGs, a gente realmente imergiu. A gente não fez um projeto, um site e falou, use o nosso site, se divirta. A gente realmente entrou dentro, entendeu as demandas, viu que o site no começo não funcionava, a gente foi atrás, e tudo de forma colaborativa. Uma história interessante é que quando a gente lançou o Atados, uma pessoa enviou um e-mail para a gente falando, eu quero participar do Atados. E a gente falando, nossa, mas como vai ser? E aos poucos mais pessoas começaram a falar, eu quero participar do Atados. A gente criou na época o movimento Atados. Então várias pessoas começaram a atuar pelo Atados de forma voluntária mesmo, antes da gente conseguir se sustentar por meio dessa parte de atuação com as empresas. A gente ficou 2 anos atuando no Atados sem ter uma remuneração. A gente, de certa forma, um pouco privilegiado, a gente trabalhava em outros lugares, a gente conseguiu juntar um pouco de dinheiro para poder empreender o Atados, mas foi um momento que a gente também era muito novo e a gente criou uma rede colaborativa muito potente. Então, muitas pessoas que acreditavam naquele propósito, e eu acredito muito nisso, quando a gente tem pessoas acreditando em um propósito em comum, aquela coisa acontece, sabe? A gente tem um grande poder, as pessoas têm um poder quando elas acreditam e têm uma crença em conjunto. É muito bom quando a gente consegue trabalhar com propósito, né? Eu acho que quem trabalha na área social, por vontade mesmo, é um privilegiado. São poucos, né, que conseguem. A gente vê no dia a dia, a gente, família, amigos, tem que trabalhar, né, tá lá só o dinheiro é muito importante, a gente sabe, né? Sem dinheiro a gente não estaria fazendo o que está fazendo. Mas acho que é diferente, né? A gente acorda com um pouco mais de motivação, né? Acho que... E você, então, fazendo isso aí desde 2012, e acredito que quando vocês pensaram em 2012 fazer isso, é porque vocês já tinham um viés social, né, incutido em vocês. Os outros continuam? Os outros continuam indiretamente. Então, um é nosso conselheiro, um é nosso videomaker, ele virou videomaker e ele é o videomaker oficial do Atados, e um outro está morando no Chile atualmente, trabalhando numa startup, e a gente fala pouco no dia a dia, mas a gente faz viagens e visita ele até hoje. Boa. Então a gente é muito amigo. Eu acho que trabalhar com propósito é muito bom, ao mesmo tempo é importante a gente cuidar da parte financeira também. Então no Atados a gente tem uma equipe grande que a gente atua no comercial, na atuação com as empresas para poder financiar o que a gente acredita também. Então a gente acredita que o trabalho com empresas gera impacto e que o trabalho com as organizações gera impacto. E a gente precisa fazer essa roda girar para a gente ter uma equipe boa, uma equipe consolidada, e acho que a grande vitória do Atados esses tempos foi conseguir ter esse propósito e ter uma equipe muito, muito boa, né? Eu acho que você sabe muito bem disso, Ale. A gente tem uma equipe muito profissional, mas que trabalha com propósito, e acho que juntar as duas coisas é muito importante. As contas fecham. Não é fácil também, viu? Trabalhar no setor social é difícil, mas atualmente as contas estão fechando. Boa, isso é importante. A gente está quase terminando. Nesses anos todos, você conhecendo várias instituições, várias pessoas, eu acredito que você tem algumas histórias boas, assim, algo que marca, assim, você fala, puxa vida, valeu a pena criar o Atados por conta disso aqui. Você pode compartilhar com a gente? Claro.
Vou trazer uma história pessoal, trazendo um pouco dessa coisa da colaboração e também uma história mais recente ligada ao desastre do Rio Grande do Sul. Então, em 2015, eu fui morar no Rio e a gente ainda não tinha muito recurso para pagar um hotel, para pagar uma casa para mim, para eu começar a empreender o Atados lá no Rio. E eu fui para lá com a cara e a coragem, abrindo o Facebook, na época era o Facebook, falando que eu estava chegando no Rio, e aí uma pessoa falou, você não quer ficar no meu apartamento? E aí eu fiquei no apartamento dessa pessoa, aluguei um dos quartos por Airbnb, dei o valor do Airbnb para essa pessoa e fiquei lá morando, era um apartamento na Lagoa, super privilegiado, assim, e aproveitei muito. Foi a partir daí que a gente começou a fazer o Atados no Rio, a gente criou o Abraço Cultural no Rio, a gente criou uma rede que possibilitou a expansão hoje do Atados para todo o Brasil. E acho que o que mais impactou para mim no Rio foi ver as organizações do Rio, elas são até mais inovadoras que São Paulo, porque a dificuldade de recurso e a desigualdade social no Rio é muito mais latente, né? Então a gente vê as organizações dentro das favelas e as organizações tendo que lidar com pouco recurso, porque não tem tantas empresas como tem aqui em São Paulo. E mais recentemente a gente fez um projeto que eu me orgulho bastante, que é o Pulso RS, que foram pulseiras em que a gente confeccionou com mulheres atingidas pelo desastre do Rio Grande do Sul, numa parceria em que a gente fez o Atados com a Rede Asta e a Mana Bernardes, que é uma designer. Então a gente criou uma pulseira e a partir dessa pulseira a gente capacitou mulheres para realizarem essa pulseira e vendemos essa pulseira por todo o Brasil. Vários artistas participaram e a gente conseguiu gerar renda para 56 mulheres que perderam quase tudo na tragédia do Rio Grande do Sul. E a partir da venda dessas pulseiras, elas conseguiram R$5.000 por mês durante alguns meses para se recuperar e conseguir uma nova vida, recomprar algumas coisas, sofá, geladeira, e a partir disso recomeçar as suas vidas lá no Rio Grande do Sul. Foi um projeto que a gente fez em rede, então a gente construiu aos poucos essa rede de influenciadores, de parceiros de revenda e de toda essa construção de mulheres que foram atingidas, mas que fizeram as pulseiras com as próprias mãos. Muito bom, muito bom. Para finalizar, o que vem por aí no Atados? Então, a gente sabe que as empresas, elas são ágeis, elas precisam sempre de novidades. A gente pode considerar que novas metodologias, novas ações vão aparecer na carteira de opções do Atados? Com certeza, acho que a gente tem uma característica que a gente é bastante inovador, e agora a gente está muito em busca de viabilizar essa infraestrutura do voluntariado aqui no Brasil. Então a gente quer fomentar o setor para conseguir aumentar o engajamento social e aumentar o índice de voluntariado aqui no Brasil por meio de ações, por meio de mais organizações engajadas no voluntariado. Aos poucos a gente vai crescendo isso. Então esse ano, por exemplo, a gente trouxe recursos de projetos incentivados para poder viabilizar algumas ações, inclusive com o Instituto Sim também. E a gente vem construindo um pouco essa rede. Hoje a gente já tem 5.000 ONGs, o ano passado eram 4.000, então a gente vem crescendo ano a ano no engajamento, no número de voluntários. A gente tem um dado de que a cada 10 minutos um voluntário se inscreve em uma ação no Atados. Então aqui no podcast a gente já teve 4 pessoas que participaram de alguma ação por meio do Atados. Espero que mais ao ouvir esse podcast também a gente consiga engajar. Pouco a pouco a gente vai transformando o Brasil. E com muito êxito, se Deus quiser. Tive o prazer de conversar com o Daniel Moraes, fundador do Atados e de tantas outras iniciativas bacanas. Foi um prazer te receber. Quando a gente idealizou o podcast, foi um dos primeiros nomes que foram ventilados assim para precisamos trazer o cara aqui porque tem história para contar. A gente já participou de alguns eventos juntos, já viu algumas apresentações suas e a gente quer realmente disseminar o voluntariado, a gente quer contribuir. A gente é uma pequena gota nesse oceano aí, né, do mundo corporativo, mas acredito que um pouquinho assim o Instituto Sim consegue realizar junto com parceiros tão bacanas quanto vocês. Com certeza. Acho que através do exemplo a gente muda muito, né? A gente contando a nossa história, inspirando outras pessoas como vocês fazem, eu acho que já é um ótimo caminho. E se a gente, quem está ouvindo aí, se quiser compartilhar essa história e inspirar mais pessoas a se engajarem no trabalho voluntário. Então, quem quiser participar,
Lembrando, é só entrar no atados.com.br e se inscrever numa vaga de voluntariado que vai ter aí pertinho da sua casa e usando alguma habilidade que você já tem. Muito bom. E você, colaborador da Sim, sabe que eu, a Grazi, a gente está sempre aí chamando vocês para usar essa camisa amarela aqui, que eu não vim com ela à toa. É a nossa camiseta de voluntariado, do voluntário aqui na Sim. Então, participe também das ações que a gente promove, porque é sempre pensado com muito carinho para você, voluntário, para as crianças, jovens, adultos, enfim, qualquer que seja a causa, mas a gente conta muito com você, colaborador da Sim, nossos parceiros aí também, junto com Atados e com tantos outros parceiros nos nossos 4 pilares de atuação. Foi muito bom te receber, Dani, muito obrigado, e as portas estão abertas sempre que quiser divulgar alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Até mais. E esse foi mais um Aí Sim. Obrigado pela participação. Fiquem ligados aí nas plataformas de podcast, no YouTube, que sempre vem coisa boa para você, tá bom? Tchau!